Pronto. Boa tarde. Eu gostaria, em nome de toda a equipe, eu sou a Carolina, eu trabalho aqui no CEDAP, no Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa da Unesp de Assis. Em nome de toda a equipe, eu queria dar as boas-vindas a todos os participantes e agradecer a presença de todos aqui. Também gostaria de agradecer o diretor e vice-diretor da Unesp de Assis, os professores Dario Abel Palmieri e o professor Francisco Cláudio Alves Marques, pelo apoio e confiança, né, em nosso trabalho. Também agradecer à Secretaria Municipal de Cultura, hoje na pessoa do secretário municipal de Cultura, o senhor Emerson Carlos Gonçalves, pelo espaço, né, pela sessão do espaço para a nossa primeira atividade, né, nós gravamos lá algumas entrevistas a semana passada, e pela Secretaria ter sido sempre um espaço de diálogo, né, aberto às nossas atividades, os nossos eventos, o CEDAP aqui. Nós já desenvolvemos em outras ocasiões outros projetos, né, Emerson? E hoje é mais um deles, né? Agradecer também ao professor José Luiz Félix por ter aceito, mais uma vez, um convite nosso, né, em participar de um evento aqui promovido pelo CEDAP. As alunas e a equipe da UNAT, né, as alunas Isabela, Joyce e Laura, né, que nos deram apoio para o desenvolvimento dessa atividade. Bom, antes de eu iniciar a apresentação dos convidados dessa palestra de abertura, eu gostaria primeiro de explicar para vocês o que é essa palestra, né, e como que vai se desenvolver todas as outras demais atividades. Essa palestra é a palestra inicial de uma série de oficinas que nós vamos oferecer até outubro, serão encontros mensais, né? E vocês podem encontrar os demais temas das oficinas na nossa página. Eu vou começar a apresentar para vocês agora por onde vocês localizam os temas das demais oficinas, tá? Então, o CEDAP, ele tem uma página no Facebook, onde nós colocamos, né, os nossos eventos, né, enfim, notícias, os nossos projetos. Então, aqui também estão, né, é possível vocês acompanharem, né, as demais oficinas. Temos uma página no Instagram também, onde postamos as nossas notícias, né, ou, né, para aqueles que preferirem, podem acessar as nossas atividades e projetos por meio da página inicial da Unesp, né? Então, entra aqui na página da Unesp, vem administração, CEDAP, e aí vocês têm acesso aos nossos eventos, às nossas atividades, e também podem conhecer um pouco do nosso acervo, do material que a gente guarda aqui, dos nossos eventos, enfim, dá para conhecer um pouquinho das nossas atividades por aqui, tá? Como eu falei, hoje é a palestra de abertura de uma série de oficinas, né? Aqui está, né, a programação. A próxima oficina, ela vai acontecer na quinta-feira da próxima semana, dia 20 de maio, às 14 horas, também via Google Meet, né? E aqui vocês têm acesso ao título, né, o tema das demais oficinas. Então, depois vai ser moda de viola, os cinemas, os festejos de carnaval, e depois a Folia de Reis, os festejos religiosos. Essas aqui ainda a gente não tem uma data, por isso que não aparece aqui. Mas lembrando que no dia 20, na próxima semana, é a que vai tratar da memória ferroviária, da chegada do trem. Tá? Então, eu vou colocar para vocês um videozinho agora que nós preparamos para a abertura desse evento.
Cara, eu acho que o áudio tá muito ruim, então não tá entendendo. O áudio não está bom. Vanildo. Bom, esse foi apenas um vídeo, né, para a gente apresentar o projeto. Só para explicar para vocês como essas oficinas vão funcionar. Vocês que são os participantes, tanto da UNAT quanto o público em geral, poderão, né, a princípio a gente vai ter um grupo de convidados, né, então quando a gente falar da memória da ferrovia, esses ferroviários vão trazer um pouco da sua história, vou contar um pouco a sua história, e depois, num segundo momento, aqueles que quiserem também partilhar das suas histórias, das suas lembranças, poderão fazer isso com os demais, tá? E isso vai se seguir para todos os temas aí que a gente propôs dentro desse projeto, bom? Bom, agora a gente vai iniciar a nossa palestra de abertura, vou apresentar aqui os convidados, né? A princípio, nós vamos ouvir o professor Francisco Cláudio Alves Marques. O professor Francisco, ele possui graduação, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, fez pós-doutorado na Itália, é coordenador do grupo de pesquisa Cultura Popular e Tradição Oral Vertentes, né? Um grupo que busca investigar elementos da cultura popular europeia e africana em diferentes manifestações populares brasileiras. Atualmente, né, desde o final de 2019, né, o professor Francisco é também vice-diretor aqui da Unesp de Assis, e foi o grande responsável pela doação de mais de 800 folhetos de cordel, que formam hoje a nossa cordelteca aqui do SEDAP, né? E ele organiza e desenvolve diversos projetos na área com a literatura de cordel. Hoje também a gente tem a participação do professor José Luiz Félix, o professor é doutor em letras pela Universidade de São Paulo, é docente do Departamento de Letras Modernas aqui da Unesp de Assis, leciona Língua, Literatura e Cultura Alemã, pesquisa a produção linguística dos imigrantes alemães no Brasil e tem interesse pelas vertentes da cultura popular e tradição oral. Ele foi o coordenador do projeto de elaboração de narrativas dos imigrantes e descendentes de alemães no município de Tarumã, projeto esse que publicou em dezembro do ano passado o livro Narrativas de Imigrantes e Descendentes de Alemães. O professor José Luiz também coordena um projeto aqui no SEDAP, né, com o acervo do José Nazareno Mimesse, que tem, inclusive, até uma parceria lá com o Museu de Arte Primitiva de Assis. Também nós temos a participação do senhor secretário municipal Emerson Carlos Gonçalves, né? O Emerson é músico, casado, professor de música há 29 anos em Assis e região, possui graduação pelo Instituto Educacional de Assis, graduação em licenciatura municipal e pós-graduação em educação municipal. Atua já há 29 anos como profissional na área musical, educador musical e produção de eventos. De 1900 a 1995, estudou no Conservatório de Tatuí. Em 2017, foi diretor da FAC, da Fundação Assisense de Cultura, e desde 2018, ele ocupa o cargo de secretário municipal da Cultura, né? Onde ele desenvolve diversos projetos, diversas iniciativas aí à frente da Secretaria Municipal de Cultura. E em 2021, agora esse ano, ele foi eleito representante dos 41 municípios da região através do CIVAP, tá bem? Então, nós vamos iniciar ouvindo o professor Francisco, depois o Emerson e depois o professor José Luiz.
E no final da fala deles, a gente vai abrir para perguntas, comentários, quem quiser participar. Boa tarde a todos e a todas. Como a Carolina já fez uma apresentação prévia da minha pessoa, né, Carol? Então, só reforçando, né, que eu sou o professor Francisco, vice-diretor da Unesp de Assis e professor do Departamento de Letras Modernas. E quero dizer também que fui, né, acho que por 6 ou 8 meses, supervisor do SEDAP, né? E o SEDAP foi uma honra enorme, foi quase um ano de trabalho aí com essa equipe maravilhosa, composta pela Carol, pelo Rodrigo e pela Ana Elisa, né? O SEDAP é um centro de documentação e apoio à pesquisa muito importante, que dá um suporte à pesquisa, à extensão, à Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Assis, né? Tem um acervo enorme, né, à disposição da comunidade interna e externa para consulta e desenvolvimento de pesquisas. Entre os acervos que custodiado aí pelo SEDAP, nós temos o Fórum da Comarca de Assis, da Câmara Municipal de Assis, temos também alguns arquivos, o clipe da editora Abril, né, do José Nazareno Mimesse, do escritor João Antônio, temos a Cordelteca Gonçalo Ferreira da Silva, que são 800 folhetos de cordel, temos jornais de Assis e da região, e também outros periódicos, né? O SEDAP desenvolve ainda algumas atividades técnicas, como conservação de documentos, restauração, organização e digitalização, né? E, dentre as publicações mais importantes do SEDAP, se destaca a revista Patrimônio e Memória, que está aí na ativa, né, publicando artigos nacionais e internacionais de história, literatura e arte. Temos ainda uma relação do SEDAP com as várias atividades de ensino e extensão desenvolvidas pela Faculdade de Ciências e Letras. E, todos os anos, o SEDAP recebe presencialmente, isso estava acontecendo antes da pandemia, ações educativas que recebiam alunos das escolas da rede pública de ensino da região e Assis, né, visitas técnicas, também fizemos várias exposições temáticas, né? O SEDAP também participa de feiras de ciência e de eventos culturais científicos, e ainda tem um programa de formação na área de acervos que é muito importante aqui na região. Bem, o título desse evento é Convite à Memória, os espaços e as celebrações em Assis, né? E antes de entrar no assunto, eu gostaria de agradecer imensamente a equipe toda, e principalmente as meninas que compõem lá a equipe da UNAT, né? Porque elas deram um suporte aí a Carol e o Rodrigo e a Ana para a realização desse evento. E dizer que me sinto honrado de estar aqui ao lado do senhor secretário da Cultura de Assis, o Emerson Carlos Gonçalves, ao meu amigo e companheiro de departamento, professor doutor José Luiz Félix. Então, sinto-me honrado de estar ao lado desses colegas, né, todos. Bem, convite à memória. O que é isso, né? O que significa a palavra convite, né, na sua essência, quando ela surge? O que ela significa? O que significa convite, né? Bem, eu fiz uma pesquisa breve na internet para trazer a raiz dessa palavra, a origem. Muito importante a gente entender a origem das palavras, para a gente se situar no mundo, né, no espaço, e entender a história, né, e a nossa existência. Etimologicamente, a palavra convite vem do latim convitare, né? Essa palavra convitare se originou de outro termo latino que é chamado convívio. Em português seria banquete, né? Então, o convite é mais na sua origem, lá em Roma, na Roma antiga, a palavra convite tinha uma relação com banquete. Era convidar alguém para realizar um banquete, mas não só um banquete para se alimentar, para se refestelar de bebida e comida, mas um banquete para trocar ideias, intercambiar experiências, desenvolver estratégias de guerra, falar de fatos da história, falar de literatura, de filosofia, sei lá,
fosse de que assunto fosse, o convite, entendido como um banquete também, era um momento de as pessoas interagirem, conversarem, trocar ideias e enriquecer, se enriquecerem uns aos outros, né? Então, esse convite, né, esse convite à memória, na sua raiz, na sua essência, está mais ou menos aí dentro dessa ideia, né, dessa semântica aí do banquete mesmo, né, do compartilhar com as pessoas memórias, relatos, lembranças, né, fragmentos de memória que são importantes, né? Convite, então, né, levando em consideração a raiz latina da palavra, significa querer estar com. Querer estar com alguém, querer estar com as pessoas, querer se reunir com as pessoas. Então, esse convite, ele tem na sua base a ideia de vontade. Então, é preciso que se tenha vontade, que se queira estar com alguém, que queira compartilhar algo com alguém, né? E esperamos que todos estejam alimentando ou alimentados por essa vontade de querer compartilhar, dividir suas experiências, suas histórias, os fragmentos de lembranças da história de Assis, né? Eu não sou assisense, eu sou um estrangeiro, sou do Ceará, de Fortaleza, e vou adorar acompanhar as oficinas e depois ouvir alguns relatos dos moradores de Assis, né? Para entender essa história da cidade, né? No nosso caso, trata-se de um convite, mas não de um convite comum, cotidiano, desses que visam a promoção de encontros lúdicos nos finais de semana, para um churrasco, um almoço em família ou uma festa de aniversário. Até porque, no momento atual, o curso normal desses encontros foi e está temporariamente interrompido. Infelizmente, né, caros colegas? Mas logo, logo nós poderemos promover encontros presenciais também, não é isso? Para podermos compartilhar nossas experiências, nossas alegrias, né, e nossas vontades. Não se trata ainda de um convite à despreocupação depois de uma semana exaustiva de trabalho ou de um longo semestre de estudos, ocasião em que nos preparamos para viajar, conhecer novos lugares, visitar os parentes, rever velhos amigos e fazer novas amizades. Também não se trata disso, embora todos esses convites e encontros sejam tão importantes quanto esse que estamos promovendo nesse exato momento, né? Não que esses eventos, esses encontros e esses convites, não que eles não sejam importantes, como eu falei agora há pouco, uma vez que todos eles guardam um antigo sentido de intercambiar experiências, de trocar experiências, inclusive trocar afetos, né? Que é muito importante para a consolidação dos laços de amizade, os laços familiares, né? Os laços afetivos, né? Ter afeto é ter afeição a alguma coisa. Falar da história de Assis e das lembranças dos ocorridos é também uma atitude de afeto, de afeição pela história da cidade de vocês, que é a minha cidade agora também, que me acolheu muito bem, né? E aí, falando em intercambiar experiências, trocar experiências, eu trouxe um filósofo que é judeu-alemão, não sei se todos conhecem, meu amigo José Luiz Félix conhece porque é do alemão, né, que é o filósofo Walter Benjamin. E ele escreveu um ensaio em 1936 que chama O Narrador, é intitulado O Narrador, né, esse ensaio. Eu trouxe um trechinho lá porque ele tem uma visão um pouco pessimista da questão do trocar experiências naquele momento. Em 1936, né, ele escreve esse ensaio falando dos soldados que voltaram da Primeira Guerra Mundial, né? Eles presenciaram o terror da guerra, toda a mortandade, né? E aí eles voltaram mudos, né? E o filósofo Walter Benjamin vai se ressentir da falta de que esses soldados narrem suas experiências, relatem o que eles viram, o que aconteceu nas trincheiras, né? Só que eles voltam mudos, né? Talvez estarrecidos, traumatizados pela dor da perda, da mortandade, que não foi pouco lá na Primeira Guerra Mundial, né? Então, veja o que é que com um certo pessimismo, o Walter Benjamin vai falar
das experiências, da troca de experiências, que ele fala que está em vias de extinção naquele momento na Alemanha, né? Ele fala: a experiência da arte de narrar está em vias de extinção. São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. Quando se pede num grupo que alguém narre alguma coisa, o embaraço se generaliza. É como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável, a faculdade de intercambiar experiências. Uma das causas desse fenômeno é óbvia. As ações da experiência estão em baixa e tudo indica que continuarão caindo até que seu valor desapareça de todo. Fecha aspas. E aí era a fala do Walter Benjamin falando, né, essa profecia aí, ele está profetizando que a arte de narrar, né, de narrar, de falar, de contar histórias, de trocar experiências, está desaparecendo. Isso em 1936, hein, gente? E aí eu fiz uma anotação aqui sobre essa fala do Benjamin. Benjamin está se referindo aos soldados que voltaram mudos da Primeira Grande Guerra, mas ele se refere também ao avanço dos meios de comunicação impressos. Ele está se referindo ao jornal, que noticia os ocorridos de uma única perspectiva e nos priva de contarmos nós mesmos nossas versões dos fatos, né? Os jornais estão em expansão, eles transmitem a notícia com a objetividade da máquina, né? E cada vez mais o Benjamin fala que nós estamos perdendo essa faculdade de trocar experiência, de narrarmos nós mesmos os fatos que nós presenciamos, né? O que diria, então, Walter Benjamin hoje sobre o fato de estarmos cada vez mais separados por uma tela, pela tela do celular, né? E cada vez mais enfiados nos nossos quartos, né? Conversando através da internet, né? E cada vez mais isolados nas nossas casas, né? E essa experiência de narrar olho no olho, cara a cara, face a face, né? Está se perdendo. Então, Walter Benjamin, não sei se ele tinha tanta razão assim, por quê? Eu levo em consideração o seguinte fato, de que o Benjamin ele não levou em consideração o fato de que o ser humano tem a capacidade de se reinventar. O ser humano tem a capacidade de se reinventar, de criar artifícios, de desenvolver novos suportes para continuar se comunicando, narrando suas experiências, como faremos aqui neste conjunto de atividades dedicadas à memória, né? Então, isso, né, o fato de estarmos conversando através da internet não impede que os senhores e as senhoras e os colegas contem suas experiências, narrem suas histórias, né, que a gente possa intercambiar essas experiências, né? Não se trata apenas, né, quando nós começarmos a narrar os fatos e contarmos as nossas lembranças sobre a ferrovia em Assis, sobre o cinema, sobre o carnaval, não se trata apenas de rememorar o passado, mas de insistir na tessitura de narrativas por meio de relatos e lembranças que ajudem a preencher lacunas sobre a história de Assis, que auxiliem na retessitura de narrativas sobre a identidade dos assisenses. Este evento, que ora tem início, é um convite, sim, mas um convite à memória, como indicado no título, um convite para rearticular lembranças do passado para mantermos vivo o presente. Sabemos que as lembranças não são a garantia de que a história vai ser recontada como ela realmente foi. Bem, a nossa memória, ela tem falhas, né? A gente nunca vai lembrar de todos os fatos na íntegra, e nem é isso que a gente quer, né? Um vai complementar a lacuna que o outro for deixando, porque muitos presenciaram o trem chegando, muitos presenciaram o trem trazendo notícias de São Paulo, levando notícias do interior de São Paulo para a capital, muitos presenciaram a cidade crescendo à margem da ferrovia, né? Muitos testemunharam isso, porque até bem pouco tempo nós tínhamos trens, né? Infelizmente não temos mais, né? O trem foi muito importante para intercambiar experiências, fazer circular bens, valores, ideias, né? O trem tinha toda essa dinâmica, né? Que foi substituída depois pelos outros meios de comunicação, por outros meios mais modernos de transporte, né?
Em suas célebres teses sobre o conceito da história, escritas em 1940, Walter Benjamin faz a seguinte declaração: articular historicamente o passado não significa conhecê-lo tal como ele propriamente foi. Significa apoderar-se de uma lembrança tal como ela cintila no instante de perigo. Será que a gente está em perigo? Será que rearticular essas lembranças agora tem a ver com isso que o Benjamin está falando, né? Trazer à tona, né? Essas lembranças. Será que a gente está em perigo ou estamos em perigos? Vários são os perigos, né? Polarizações, a pandemia, né? A violência, né? Cada vez mais galopante aí, né? A inflação. São tantos os perigos que nos rondam, que nos cercam, e eu acredito que rememorar os fatos da história de Assis, nesse contexto, se reveste de um novo significado, né? É a história de Assis sendo recontada, né, sob os auspícios de uma era, que é a era da pandemia, a era do isolamento social, a era em que as pessoas não podem se abraçar como antes, não podem conversar face a face, né? Então, é isso. E aí fica uma provocação. Como as lembranças da ferrovia, do carnaval, da Folia de Reis, do cinema e outras lembranças sentiram nesse momento tão crucial da nossa história, em que os perigos nunca foram tão reais, né? Nesse momento, rearticular o passado se torna uma tarefa interessante, no sentido de que as lembranças serão rearticuladas em um contexto de pandemia, de polarização de opiniões e de vários outros perigos. Que fatos da história de Assis a memória dos narradores irão selecionar? Porque agora a gente tem esse motivador, né, que é a pandemia, que é o isolamento social, que é essa situação que a gente está vivendo. Então, vai ser sob os auspícios dessa nova era que a gente vai relembrar os fatos da história de Assis. Então, obrigado, um grande abraço e espero reencontrar vocês nas oficinas, que pretendo acompanhar, porque eu quero ouvir alguns dos relatos da história de Assis. Obrigada, professor. Só relembrando que ao final da fala do Emerson e do professor José Luiz, nós vamos abrir para perguntas, né, ou para quem queira comentar, tá bom? Então, agora eu passo a palavra para o senhor secretário municipal, senhor Emerson Carlos Gonçalves. Boa tarde a todos. Agradeço primeiramente essa oportunidade de estar aqui nesse evento belíssimo. Ao Dr. Francisco Cláudio Alves, nosso grande amigo e parceiro, Dr. José Luiz Félix, é uma honra estar com vocês aqui, e todos vocês que estão aqui participando. Agradeço também a todos os organizadores do evento, Carolina e demais membros da Unesp. O tema que eu vou tratar são as ações da Secretaria de Cultura para a valorização das tradições, espaços e cultura de Assis. E começo dizendo também que a apresentação das ações da Secretaria é o trabalho da gestão cultural, e ele se firma em duas grandes frentes de trabalho, em duas vertentes, dois eixos principais. A primeira é a frente da ação cultural, e a segunda é a frente de preservação dos bens culturais. Ação cultural, nós podemos entender que é a diretriz de trabalho que tem por objetivo assegurar à sociedade local oportunidades e espaços onde possam dedicar-se à aprendizagem, à prática e à realização das diferentes atividades da criação cultural, sejam elas artísticas ou não. Apenas para citar alguns exemplos, temos a música, a dança, o teatro, o cinema, os audiovisuais, a pintura, as artes circenses, literatura, a leitura, o artesanato, tradições populares como a capoeira, a folia de reis, além das expressões culturais urbanas contemporâneas, como o hip hop e inúmeras outras que vêm surgindo em nossos tempos. Destaca-se também a finalidade fundamental que a Secretaria Municipal de Cultura tem de promover o contato da sociedade local com os eventos, os espetáculos e as demais formas de apresentação dos resultados desse processo de criação da cultura local.
Ao final do ano e em eventos ao longo do ano, são montados espetáculos e atividades que nos permitem divulgar esses trabalhos, como um dos exemplos o Festival de Inverno de Música, realizado em julho aqui em Assis, e os festivais, outros exemplos como o Festival Curta Assis, que é um trabalho feito no final do ano, com demais vertentes culturais e apresentado no teatro e outros espaços, enfim, outros que vou estar relatando. Todos esses eventos são gravados porque, de modo geral, trata-se de nosso patrimônio imaterial. As gravações e os registros são arquivados pelo seu valor como forma de preservarmos o acesso ao conhecimento dessas manifestações culturais. Finalmente, ao lado deste objetivo, a Secretaria de Cultura também se empenha em trazer de outros centros de produção para o município espetáculos, mostras, eventos que propiciam ao nosso público conhecimento das tendências de trabalhos vigentes nas diversas áreas do fazer cultural, em diversas partes da região e do país. É o caso das cantatas, cameratas, apresentações de peças de teatro, montadas também em outras cidades, trupes de circo e etc. Nesse sentido, podemos dar ao conhecimento de vocês alguns dos nossos projetos em andamento dentro do município de Assis. Projeto realizado em 2018, projeto Curta Assis, que, seguindo os parâmetros do governo estadual, visa a descentralização da cultura. Esse projeto viabilizou, nesses tempos de penúria que temos enfrentado, como os cortes sistemáticos das verbas destinadas à cultura, à educação, uma instalação de um corpo de professores e instrutores que nos assegura o atendimento de aproximadamente 1.200 alunos dentro do município de Assis, no norte, sul, leste e oeste, em parceria com entidades, associações e o próprio meio público, secretarias. Alunos esses que entram em contato com práticas artísticas e culturais, várias delas de tradição local, regional ou mesmo nacional. É o caso da capoeira, do circo, da nossa banda municipal, a nossa recém-criada orquestra, que surgiu e já surgiu a pandemia, a orquestra foi extremamente prejudicada, né? Mas também temos outras vertentes, como balé, pintura, teatro, e também são trabalhos realizados nos bairros periféricos e também atendimento no Teatro Municipal, Casa de Taipa, Museu do Mapa. Esses locais todos oferecem essas possibilidades para a população. Também é importante falar que nosso calendário de eventos culturais, dentre eles temos a Festa do Folclore, a Festa do Milho, o Carnaval de Rua, o Encontro de Bandeiras, realizado sempre nos meses de janeiro, já por 2 anos que não estamos mais fazendo devido à pandemia, a Festa da Soja e palcos alternativos que a Secretaria da Cultura promove e participa. Sobre esse trabalho, é muito importante destacar que grande parte desses eventos tem a intenção de preservar as tradições locais e nacionais, aquelas que não se materializam em bens. É o chamado patrimônio imaterial intangível, que deve ser apresentado à sociedade sempre que possível, para que não se esqueçam essas práticas culturais, os saberes, os modos de crer, de fazer, e para transmiti-los às gerações futuras. Então, nesse primeiro eixo, que eu falei sobre ações culturais, da Secretaria de Cultura, e o segundo, que é a preservação dos bens culturais, que é uma diretriz de trabalho que tem por objetivo assegurar a preservação da memória assisense, por meio da construção do seu patrimônio artístico-cultural, preservado em nossos museus e no desenvolvimento dos projetos específicos dos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura de Assis. Dentre eles, podemos citar o MAPA, Museu de Arte Primitiva de Assis, que preserva aproximadamente 1.500 obras, na maior parte pinturas e esculturas. Está focado na preservação de bens culturais de natureza artística, especificamente a arte popular, também chamada de arte primitiva ou naif, como a chamam os franceses.
O MAPA é o segundo museu de arte primitiva mais importante de nosso país, para quem não sabe disso. O primeiro é um museu privado internacional, com um acervo de 4.000 obras, situado no Rio de Janeiro. Se pensarmos no universo dos museus públicos, o MAPA está em primeiro lugar, o nosso museu daqui de Assis. Tanto pela quantidade de obras, quanto pela abrangência do seu acervo, com artistas importantes de todo o Brasil, reconhecidos internacionalmente, que possuem obras expostas em inúmeros museus do exterior. Entre eles podemos citar Djanira, Valdomiro de Deus, Heitor dos Prazeres, Antônio Poteiro, dentre outros, e claro, são vários. O nosso famoso artista local de grande renome, que é o Sebastião Teodoro Paulino da Silva, conhecido popularmente como Ranchinho. Nesse sentido, a Secretaria de Cultura cumpre o papel importantíssimo de preservar o patrimônio artístico, não apenas local, mas nacional. Em 2018, foi desenvolvido um projeto de revitalização do Museu do MAPA, atrelado a um programa de ação cultural, em parceria com o governo do Estado e também com o Instituto Anastasiades de São Paulo, onde tivemos a oportunidade de receber especialistas, museólogos. Tivemos também a participação com a parceria da Unesp, através do SEDAP, e essa ação permitiu sanar problemas que o museu tinha nas suas instalações, e possibilitou a identificação, inventário do acervo. Isso em 2019, a gente retomou a programação dessas exposições e eventos, e no início de 2020 tivemos que interrompê-las por motivos óbvios relacionados à pandemia que todos temos enfrentado. No momento, cumprimos ainda atividades internas e aguardamos uma fase estável de enfrentamento da Covid-19 para aplicarmos o protocolo estadual de reabertura dos museus do Estado. Também é importante salientar que a preservação dos prédios de valor histórico-cultural da cidade, ou seja, preservação dos bens culturais edificados do município de Assis, são esses que eu vou citar. A Casa de Taipa, onde se realiza a nossa tradicional Festa do Folclore, em meados de agosto, a edificação construída em 1914, quando se inaugurou a Estação Ferroviária de Assis. Temos ainda no corpo da Secretaria o Centro Cultural Dona Pimpa, inaugurado em 1956, que abriga a Biblioteca Municipal, e o MARRA, que é o Museu e Arquivo Histórico de Assis. O edifício está passando por reformas em parceria com demais secretarias e, com certeza, sofrendo melhorias para atender melhor a população. Temos a edificação da estação ferroviária em 1914, dentro dele o Espaço da Memória, que é onde esse primeiro vídeo que foi transmitido aqui foi feito dentro desse espaço, através do trabalho, do pessoal da Unesp. Esse espaço constitui um amplo salão de exposições reservado para eventos que podem ser promovidos pelas entidades, instituições ou atores sociais diversos da cidade. Não se restringe, portanto, ao uso exclusivo da Secretaria. Temos a edificação do MAPA, que é o prédio do museu, construído na década de 90, especificamente para essa finalidade, diferenciando-se por essas características. A edificação do Teatro Municipal, que é da década de 40, tombado pelo CONDEFAT, Conselho de Defesa de Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Lá dentro do Teatro Municipal, as ações da Secretaria foram feitas em 2018, a reforma do espaço, adequando os banheiros, colocando o banheiro na entrada do teatro, já com adequação, e a realização em 2019 do AVCB, do Teatro Municipal, e em 2020 nós fizemos a aquisição do ar-condicionado para atender o mesmo, e agora em 2021 estamos iniciando todo o processo da parte elétrica do teatro, que já se encontra deteriorada. Então, todos esses benefícios promovendo uma conservação do espaço. Temos o MARRA, que é o Museu de Arquivo Histórico de Assis, que encontra-se nesse processo de revitalização. Sua missão é preservar o patrimônio arquivístico e museológico de Assis,
Seus trabalhos estão focados na preservação de conjuntos documentais que constituem o nosso patrimônio material, integrado por arquivos privados da Dona Pimpa, José Leão, pessoais, institucionais e diversas coleções temáticas de objetos, peças e equipamentos de modo geral. A mais importante é a coleção da Memória Ferroviária, herança do Museu Ferroviário, desativado há muitos anos. O MARRA, portanto, reúne em seu acervo os diferentes suportes de memória e de tradições. Novas linhas de preservação estão sendo inauguradas, como a do agronegócio, do comércio e da música, eixos muito importantes para o conhecimento da história econômica, social e cultural de Assis e região. A inauguração dessas frentes será feita inicialmente a partir de um programa de história oral, com a coleta de relatos orais que serão feitos por representantes de diversos segmentos sociais, relacionados às temáticas escolhidas. Será constituído um arquivo de gravações desses relatos, documentos que também serão preservados pelo seu valor histórico e cultural, e onde também serão mobilizados os organismos da terceira idade, grupos, entidades como o NAT, nessa preservação da memória, visando preservar as memórias, tradições e o costume. E a terceira idade é portadora desses saberes, desses costumes, e como uma cantiga de roda que nossos avós nos ensinaram, nós podemos ensinar para as crianças de hoje, culinária e etc., temas infinitos que poderiam, como a história dos bairros também de Assis. Então, isso faz parte do nosso patrimônio imaterial. E com essas parcerias que teremos, vamos promover a preservação do patrimônio nas linhas de memória dentro do município. Dessa forma, eu considero que, em meio às tantas tarefas que são destinadas às secretarias de cultura, visando um amplo acesso, desenvolvimento dos cidadãos às práticas culturais e artísticas, a preservação do patrimônio cultural vem sendo encarada pela Secretaria de Cultura como uma prioridade. Essa amostra que eu fiz é o que procuramos demonstrar com este breve arrolamento dos nossos projetos e realizações, e eu gostaria de, tudo que eu disse, mostrar isso através de algumas fotos, alguns exemplos, Carolina, e gostaria de colocar essas fotos para vocês e fazer mais alguns comentários sobre essas ações. O Rodrigo já vai iniciar a apresentação, Emerson. Ok. É importante salientar que esses trabalhos da Secretaria visam a sociedade local, o contato com produções artísticas e culturais vindas de outros locais e a agregação dos usuários locais e outras equipes e profissionais. Envolve também o acesso a novos campos e práticas culturais, que são os objetivos que a Secretaria tem proporcionado dentro do município. Vamos ver, então, algumas dessas fotos e alguns relatos que eu gostaria de fazer. Pode seguir. Esses são os nossos alunos do projeto Curta Assis, que é um projeto de descentralização da cultura, onde atendemos nos bairros periféricos mais de 1.200 alunos. Essa ação aconteceu a partir de 2018 e tive a oportunidade de percorrer esses bairros, inclusive de encontrar crianças perambulando pela rua. E depois que o projeto se iniciou em parcerias com várias entidades, instituições, associações, atendendo todos os bairros do município de Assis, nós tivemos a oportunidade de muitas dessas crianças que estavam ali nessa visita que fizemos, estarem participando dos palcos, da cultura, participando de algum evento cultural, porque entendemos que, principalmente nesse momento de pandemia, a cultura é uma solução de cura mental, de cura. A cabeça fica boa quando você está envolvido com música, com artes, com teatro, com dança. Eu acredito que isso nos tem, de certa forma, dado um certo alento nesses momentos de pandemia que enfrentamos, já que nossos trabalhos passaram a ser totalmente de forma online, devido à impossibilidade do presencial, a qual aguardamos com muita ansiedade, essa volta dos
nossos eventos e ações, muitas delas seriam iniciadas em 2020 e foram interrompidas. Pode seguir, por favor, Rodrigo. Esses são os eventos que a Secretaria promove, todos envolvendo a população. Muitos desses eventos têm a participação de entidades, são todos eventos gratuitos e com grandes parceiros e promovendo também os artistas do nosso município, a valorização desses artistas em todos os segmentos, não só, né, de música, como circo, dança, balé. Nos palcos da cultura, os nossos artistas são os que fazem o evento acontecer. E também, claro, também convidamos pessoas das nossas regiões, né, da nossa região, para participar desses eventos. Pode passar, por favor. Esse aí também são os alunos do projeto Curtacis, onde fizemos uma mesclagem de orquestra com dança, balé, circo, toda uma mistura aí dessas vertentes culturais. Foi realizado no Teatro Municipal e no total atendemos 2.400 alunos e com certeza isso faz diferença na vida dessas pessoas, dessas famílias que estão envolvidas nesses eventos. Por favor, pode seguir. Essa é a atual Secretaria Municipal de Cultura, que é a estação ferroviária, foi revitalizada em 2018, tornou-se a sede da Secretaria Municipal de Cultura, onde estou agora, nesse momento. E importante dizer que eu estudei em Tatuí e, na época, não tinha um veículo, eu pegava o trem. De 90 a 95, eu viajei 5 anos de trem nessa estação. Depois, tornei-me, em 2017, o diretor da FAC, e depois, em 2018, transformando-nos em secretaria. A secretaria é recente, ela é nova, tem 4 anos de duração, e tive a oportunidade de revitalizar esse espaço, depois de tanto tempo que eu, né, visitava esse espaço, por questão dessas viagens e desse estudo de música, onde estudei no Conservatório de Tatuí. Então, eu jamais imaginaria que poderia estar revitalizando, entregando para a população esse espaço novamente de forma funcional. Isso foi, né, para mim, foi uma grande honra. Então, pode seguir, por favor. Esse acervo aí é do Museu do Mapa. Aliás, perdão, esse acervo aí é daqui do Espaço da Memória, que fica aqui dentro mesmo da Secretaria de Cultura, e também é um espaço que foi revitalizado junto com a criação da Secretaria de Cultura, inaugurado em meados de 2018. E aí, dentro desse espaço, conta um pouco da história dos ferroviários. E esse local, nós recebemos diversas visitas da população, escolas, e não só de Assis, como de toda a região. E para quem não conhece ainda, mesmo agora em momentos de pandemia, estamos recebendo visitas com organização, marcação de horário. Esse acervo também conta toda a história do ferroviário e é um espaço que todos estão convidados, para quem não conhece, a vir conhecer. Por favor, Rodrigo. Esse aí é o Museu do Mapa. Na primeira foto acima é o museu, quando a gente iniciou os trabalhos, os materiais ficavam numa única sala, e ao lado a sala de exposição, e onde conseguimos, em parceria com o governo do estado, o Instituto Anastasiades, o SEDAP e outros parceiros, reconstituir esse espaço como um museu. E hoje a cidade de Assis é representante na área de museologia, junto ao CISEM, do governo do estado, e o nosso Museu do Mapa foi extremamente elogiado pelo representante do CISEM, do estado de São Paulo, na área de museologia, como um modelo de exemplo de museu, de reconstituição, de organização, onde temos um espaço para colocar o acervo adequadamente. Fizemos toda a reconstituição, toda a higienização e manuseio desse acervo. Temos 2 salas, uma temporária e uma sala, que é essa primeira sala, que fica na 4ª foto de cima para baixo. É uma sala temporária,
de exposição e temos, aliás, fixa, e ao lado esquerdo temos uma sala temporária onde já trouxemos várias exposições com uma média de 5.000 atendimentos anuais de visitações. Recebemos todo tipo de visita aí, né? Escolas, organizações, outros museus, visitas até internacionais já tivemos dentro do nosso Museu do Mapa. E pode passar, Rodrigo. Esse aí é uma foto, essa foto mostra um pouco dos nossos alunos, desses 1.200 alunos que são atendidos nos bairros periféricos. Foi uma ação importante, com uma visão até contraditória de levar a cultura aos bairros, mas deu certo. Foi uma direção nessa inspiração do governo do Estado, de a gente descentralizar a cultura do Estado para os municípios e dentro dos municípios para os bairros. E deu muito certo, esse projeto é maravilhoso, envolve muita gente, crianças, adolescentes, grupos da terceira idade, que podem participar e aprender diversas vertentes na área da cultura gratuitamente, né? Um acesso aos bens culturais dentro do município. Por favor, Rodrigo. Esse aí é o acervo do José Leão e Dona Pimpa, que fica no Centro Cultural. Esse acervo também recebeu todos os cuidados necessários e o ano passado ele já estava pronto para uma exposição. Infelizmente, novamente, essa pandemia impediu esse grande fato de podermos mostrar esse material maravilhoso que faz parte do patrimônio histórico de Assis. José Leão e Dona Pimpa foram grandes influenciadores da cultura dentro do município, grandes bandeirantes, né, culturais, que deixaram sua história, sua marca dentro do município, e é nosso objetivo preservar essas ações e, pós-pandemia, com certeza, esse material vai ter um destino de exposição em vários lugares, com exposições itinerantes, não só dentro do município de Assis, nos bairros, como também em outros municípios da região. Pode passar, por favor. Esse é o Teatro Municipal, que nós conseguimos, embora não são ações visíveis, mas realizamos o AVCB, que é a segurança do espaço, tão cobrada pelo Ministério Público, e até também pelo Tribunal de Contas, e conseguimos realizar esse AVCB, garantindo à população mais segurança, né, para assistir os espetáculos. Teremos também já esse ano a colocação do ar-condicionado, bem como a revitalização da parte elétrica do teatro, como eu já havia citado no início, que precisou de todo um cuidado, já que o prédio é bem antigo, e os fios que ficam por baixo da terra, né, toda a parte elétrica está precisando dessa intervenção, e o teatro será o próprio transmissor de energia, né, através desse projeto. A energia do teatro não vai interferir na energia do quarteirão onde ele reside, né, o nosso teatro municipal. Então, o teatro ele dispensa, né, comentários. Nós tivemos agendas antes da pandemia, praticamente de fevereiro a dezembro, quase todos os dias a agenda do teatro esteve totalmente preenchida. Isso significa que essas ações, talvez nem até por uma questão de muitas ações, não temos tempo total de divulgar tudo o que acontece dentro do teatro, mas assim, a Secretaria Municipal já está com a formalização do seu site, e onde vocês vão poder ter oportunidade, a agenda cultural do município, dentro do mês e nos meses posteriores, a gente vai poder já ter uma ideia do que vai acontecer no teatro, as apresentações, e ter uma ideia dessa agenda cultural. Então, a preservação do teatro é muito importante, e essas ações que foram feitas de preservação do espaço em prol do benefício e proteção da população de Assis. Pode passar, por favor. Acho que acabou. Então, é isso, é um breve esboço do trabalho que realizamos dentro da Secretaria, os projetos, e espero ter atendido. Procuramos demonstrar esse breve
arrolamento dos nossos projetos e realizações. Agradeço a todos e obrigado pela oportunidade de divulgar as ações da Secretaria. Nós que agradecemos, Emerson. Aí você demonstrou, né, todas as ações, as atividades que a Secretaria vem desenvolvendo, né? Infelizmente, nós estamos num momento de pandemia, né, então muita coisa não pode ainda ser aberta para a população, né, você mostrou aí a exposição que estava, né, pronta para ser feita, mas está bem, agradecemos e tomara que a gente tenha a oportunidade de desenvolver novos projetos, né, juntos. Agora eu passo a palavra para o professor José Luiz Félix, né, que vai fazer o fechamento. Primeiro, boa tarde a todos vocês que estão assistindo a essa abertura aí do evento do Convite à Memória, né? Os espaços, celebrações em Assis. Eu acrescentei depois na região. Mas primeiro queria cumprimentar meus colegas aí, o Francisco, nosso vice-diretor, colega do departamento, uma pessoa que tem bem o pé no chão e tem uma realidade brasileira muito forte na sua formação, no seu sangue em tudo. Uma coisa muito impressionante e que valoriza o cordel, né, Francisco? Isso é uma coisa belíssima, que muitas vezes a gente não vê o devido valor a essa literatura. Também eu queria cumprimentar o Emerson, porque nós temos um projeto de extensão no SEDAP, que trata do MIMESE, trata da arte, da educação, e dentro do projeto, claro, trata do ranchinho, né? Esse projeto é em parceria com o MAPA, um projeto que também é prejudicado aí pela pandemia, mas é importante que as pessoas que estão assistindo a gente aí tenham conhecimento da existência de um projeto de extensão que tem 3 objetivos bem claros e básicos. A gente está procurando as obras do ranchinho que estão espalhadas, aquelas que estão na faculdade, que estão no mapa, essas a gente conhece, já estão, de certa maneira, catalogadas. Mas tem muita obra do ranchinho, tem muito esboço feito por ele, que se encontram aí nas casas das pessoas, fora de Assis, fora do Brasil, inclusive. E a ideia do projeto é encontrar essas obras e poder escanear essas obras. Então, o Rodrigo, no SEDAP, já encontramos, teve gente que trouxe ali, se não me engano, 16 obras do ranchinho. Nós escaneamos com o maior cuidado, com todo o capricho possível, dentro das regras possíveis, e juntamos lá no SEDAP por enquanto. Posteriormente, nós queremos fazer uma exposição, tomara que a gente consiga fazer isso aí no mapa, com mais tranquilidade, após esse momento difícil que nós estamos passando. Então, esse é um primeiro objetivo desse projeto. Eu até ia pedir licença para falar do projeto, mas como ele foi mencionado, e tem o MAPA e o Emerson, de certa maneira, como parceiros, né? É importante dizer, o primeiro objetivo é esse. O segundo, claro, organizar o arquivo do MIMESE. E o terceiro, que também está prejudicado, né? Como é que a gente vai organizar? O SEDAP está fechado, a faculdade está fechada, então nós estamos conseguindo organizar meio que online. O Rodrigo faz umas tantas coisas para a gente vai trabalhando nisso. Mas é um processo bem lento e bem prejudicado também. E o que nós estamos conseguindo fazer é o terceiro objetivo, que o MIMESE deixou a biografia do ranchinho pronta, datilografada. Nós estamos fazendo uma revisão do material, do texto, com a pretensão de publicar isso, né, como obra do MIMESE mesmo, que deixou para a gente umas 200 e tantas páginas manuscritas contando a vida do ranchinho, que é esse pintor popular, primitivo, ou naif, como queiram, e que tem a expressão que tem. Então, esse é um projeto, né, Emerson, que a gente tem aí com vocês e também recupera um pouco da cultura e tem a ver com o tema de hoje, né, com a memória, com a importância, porque eu sou dos anos 60, então eu já estou completando 60, né? E aí, os colegas mais ou menos nessa idade, ou até com mais idade,
todos conheceram Ranchinho, viram Ranchinho andando para lá e para cá na cidade de Assis. Quem é de Assis, né? Eu conheci Ranchinho na faculdade, já acompanhado do Unimers. Isso, ainda dentro da minha fala de cumprimentos, né? Também quero cumprimentar, claro, os organizadores do evento. Não me canso de elogiar a equipe do SEDAP, como o Francisco disse muito bem. E a gente tem até orgulho, viu? Porque a Unesp tem umas equipes assim incríveis que não deixam a peteca cair. E o SEDAP é uma delas, tudo feito em plena pandemia, a gente consegue fazer um bocado de coisa. Ano passado fizemos umas lives muito boas sobre o projeto, por exemplo. Também quero, claro, cumprimentar todos que estão ouvindo a gente aí no canal e na internet, em casa, né? Esse público da UNAT, que é um público especial, porque já me integro ao grupo do UNAT, da terceira idade, no sentido de que a gente já tem bastante experiência e lembrança e memória de uma quantidade de fatos. Dito isso e colocados os devidos agradecimentos, queria começar a fazer a minha exposição, que está orientada por um PowerPoint que eu fiz, e, claro, vocês devem sentir o mesmo drama que a gente sente, enfim, sentimos todos os dramas da tecnologia, né? O que eu tenho aqui é um computador de um projeto da Unesp, com um PowerPoint do tempo do Onça, né? Então, quando a gente migra para outro canto, configura, etc., o Rodrigo deu uma arrumada e a gente vai poder mostrar aí. Eu queria ainda, enquanto o Rodrigo coloca para... só um segundo que tem um probleminha técnico aqui. Pronto. Queria também, além do projeto do MIMES, que envolve o Ranchinho, também queria da Unesp com o CIVAP, com base no anexo 1, que resultou nesse livro. A gente fez a recuperação da memória dos imigrantes alemães de Tarumã. Nós focamos um grupo de alemães, claro, descendentes de alemães na região de Tarumã. Vocês sabem, o município inteiro de Tarumã foi um projeto de um médico alemão que vivia em São Paulo, que comprou essas terras e depois trouxe para cá um bocado de alemães, né? Na mesma época que aconteceram, por exemplo, a vinda das famílias alemãs para a colônia rio-grandense e, posteriormente, o alemão na Unesp como uma condição quase que óbvia, né? Decorrente da presença desse volume grande de famílias alemãs nessa região. Claro, também as famílias italianas, japonesas, espanholas, etc., todas aqui. Muito bem. Eu também foquei no título do projeto, né, o convite à memória, e tentei estruturar uma fala com o PowerPoint. Não sei se o Rodrigo já projetou aí. Deixa eu ver. Você consegue projetar, Rodrigo? Por favor. Isso. Pode fazer o modo de apresentação. Aí está, né? Eu repeti, claro, o título para que a gente pudesse pensar, né? Só fiz uma pequena inversão aí, coloquei espaços, celebrações, memórias na região, porque eu sou assisense nato, mas cresci na cidade de Cruzália e depois, claro, fui buscar a minha formação, conforme disse a Carol, lá em São Paulo, na USP, e também sou formado na Alemanha, onde consegui meu diploma de alemão em Munique, né? E, claro, também fiz a graduação e mestrado em Assis. Então, eu pensei em espaços, primeiro, por uma ordem apenas, porque o espaço físico, né? Mas também poderia ser um espaço psicológico, as celebrações que decorrem desse espaço onde a gente vive e depois as memórias que a gente tenta recuperar. Pode passar a próxima, Rodrigo. A próxima até é mais simples ainda, ela trata dos objetivos que eu copiei e colei do projeto, né? Quer dizer, esse evento pretende, na verdade, estimular que as pessoas rememorem as suas vivências, né? Relativas às festas, celebrações, espaços. Esse é o objetivo que vocês colocaram, que eu achei que está muito claro, muito bonitinho, aí copiei para cá, né?
Então, talvez a tarefa seria mesmo que o nosso público que está assistindo pudesse, digamos, ficar motivado a relembrar uma série de coisas e, claro, também tomar atitude, né? Fazer alguma ação para que essas lembranças possam depois se configurar na forma de um documento, de um livro, de um registro, de uma foto para a posteridade, né? O próximo slide, eu tento colocar aquela ordem que eu havia estabelecido, invertendo um pouco, né? Os espaços seriam os espaços variados, né? Aqueles que ocorrem na minha memória são os espaços do cinema, né? No meu caso, ainda de moleque em Assis, a cidade tinha 3 cinemas, né? E havia os cinemas pornôs que a gente ficava se coçando para poder entrar, tinha que mentir idade, essas coisas todas. Mas o cinema era o local era o point, né? Ali na 9 de julho e tal. E depois os teatros também, os bares, a Avenida Rui Barbosa, a Avenida Amado Salles, 2 lugares de muitos acontecimentos. Então, entendi isso como um espaço físico, né? Celebrações, aquelas celebrações políticas, aquelas religiosas, folclóricas, que são muitas, né? Uma das grandes celebrações, que eu diria, na verdade, é uma grande manifestação, por exemplo, não faz muito tempo, mas às vezes a gente se dá conta de que a juventude parece que acelerou, não é? Mas a manifestação contra a presença do Collor na presidência, que foi a grande manifestação dos jovens cara pintadas, né? Então, eu não era tão jovem assim, mas estava lá no meio, participando, dirigindo alguns comícios. São celebrações, eventos de grande porte, que eu nem sei se deve ter registro de tudo isso. Isso é importantíssimo, porque, assim como, por exemplo, a visita do então candidato Lula à cidade de Assis, né? Eu me lembro que havia muita polêmica, porque era o governo do seu Zeca Santilli, e era uma certa oposição com o PSDB, mas o próprio Zeca Santilli foi receber o então candidato, que depois foi derrotado, mas mais adiante virou presidente, né? E ele foi tido como uma figura muito querida. Então, sim, são momentos marcantes, né? Também eu coloquei aqui as memórias, né, como individuais, né? Essas que eu estou mencionando, né, que são assim extremamente minhas, né? E que podem ser e devem ser compartilhadas com os colegas, com pessoas que conviveram com isso, né? Com a chegada, por exemplo, de uma figura importante como foi, sobretudo naquela época, né? Que assim era a voz nacional e internacional, acho que até hoje continua sendo, de um líder sindical que o Brizola dizia: um dia vocês vão ter que engolir porque ele vai ser presidente, né? Então, são eventos marcantes que a cidade, que marcou muito, a Avenida Rui Barbosa, os comícios, as pessoas mais, de ideologia mais diferente, mas estavam todas lá, né, cumprimentando o novo sapo barbudo, né, como se dizia. Isso tudo aparece, então, como memórias regionais também, porque as festas e as celebrações na zona rural, sabe, Emerson, isso é uma coisa impressionante e que, por não estar, digamos assim, na maior visibilidade, acaba, digamos, ficando meio paralelo, né? Então, é muito legal que a prefeitura consegue fazer registros, mas eu não sei, por exemplo, o quanto a prefeitura tem de registro, ou alguém tenha de registro, das festas do Servo, né? Ou as festas religiosas das outras águas na região rural de Assis e região. Pode passar a próxima, Rodrigo. Eu lancei, a partir dessa primeira reflexão sobre espaços, celebrações e memórias, algumas perguntas de uma outra palestra que fiz, que eu acho que tem a ver com essa, né? Quais são os grandes momentos
da vida da gente, né? Quais são aquelas experiências marcantes? Onde que elas ocorrem? Elas se repetem fisicamente ou na realidade do dia a dia, ou nunca se repetem, ficam na memória e talvez vão se transfigurando num mito, né? Mais adiante, não sei. Esse tipo de reflexão faz, por exemplo, um escritor alemão que eu gosto muito, que na verdade é austríaco, né? Stefan Zweig, não sei se vocês já ouviram. Ele é famoso porque ele viveu no Brasil, em Petrópolis, onde ele acabou, por desgosto da Segunda Guerra da Alemanha, ele acabou se suicidando em Petrópolis. Mas ele é um grande autor de ensaios, livros, né? E o próximo slide, pode pôr, Rodrigo, eu peguei justamente uma reflexão do Zweig, desse Stefan Zweig, austríaco, em que ele vê o passado que a gente fica rememorando, ele vê isso como uma grande noite, sabe? Uma grande noite que tem bastante estrelas, e cada estrela daquela, que não se apaga nunca e nem se movimenta, né? Seria, digamos, um grande acontecimento, né? Então, ele produz um livro, uma sequência de textos, que é mais ou menos um ensaio, né? E que se chama, em alemão, se chama Sternstunden der Menschheit. Quer dizer, literalmente seriam as horas de estrela da humanidade, né? As horas de estrela da humanidade. Nesse trabalho, Zweig pensa sobre aqueles momentos de gênio do ser humano, né? Ele diz assim: seriam precisos milhões de pessoas no seio de uma nação para que dali surgisse um gênio. E ainda assim, mais outros milhões de horas, outras milhões de horas de trabalho sério, empenhado, para que surgisse uma verdade histórica, né? Um momento iluminado da humanidade. Então, ele vê nessa escuridão de uma noite cada estrela, né, como aquele momento histórico, um momento brilhante que mexeu com a humanidade, dirigiu para outro... Por exemplo, a pandemia parece que é um momento de iluminação, ou talvez um momento de apagamento, né, mas que mexe com a humanidade. Acho que a pandemia não seria um bom exemplo para Zweig. Zweig toma, por exemplo, a descoberta do Pacífico, né? Ou as conquistas de Bizâncio, e por aí ele vai encontrando esses momentos de iluminação que a humanidade tem, mas que são momentos, são estalos e que precisam ficar registrados, porque senão a gente perde, né? Essa luz que nos foi dada. Nesse sentido, eu acabei usando, antes de passar adiante, eu acabei usando duas citações que muito mexem comigo, estão nesse livro também, e eu acho que é bem conhecida. A primeira citação é de um estudioso sediado de origem alemã, de nome alemão, inclusive, Halbwachs. As pessoas pronunciam de outro nome, de outro jeito, mas os nomes alemães são sempre assim, com o tipo de pronúncia, né? Ele nasceu na Áustria, mas viveu na França e publicou na França, né? O trecho diz sobre a memória da seguinte maneira: para que nossa memória se beneficie da dos outros, não basta que eles nos tragam seus testemunhos. É preciso também que ela não tenha deixado de concordar com suas memórias e que haja suficientes pontos de contato entre ela e as outras para que a lembrança que os outros nos trazem possa ser reconstruída sobre uma base comum, né? Isso na publicação dele de 68. Eu gosto mais ainda da segunda citação, que é também de origem alemã, mas radicado e formado na França, né, que se chama Michael Pollack. É um sociólogo, né? Eu acho que ele escreve sobre esquecimento, memória e tal.
o trecho escolhido diz o seguinte: a fronteira entre o dizível e o indizível, o confessável e o inconfessável, separa, em nossos exemplos, uma memória coletiva subterrânea da sociedade civil dominada ou de grupos específicos, de uma memória coletiva organizada que resume a imagem que uma sociedade majoritária ou um Estado desejam passar e impor. Só justificando, eu gosto mais de Polak, não Pollock. Pollock é aquele que faz as pinturas, né? Polak, Michael, seria a pronúncia em alemão, porque ele destaca aquelas memórias que, por algum motivo, não têm a visibilidade e acabam mesmo condenadas ao esquecimento total, né? Talvez por isso eu tenha, por exemplo, buscado os depoimentos dos descendentes de alemães, no caso do projeto de Tarumã, porque são muitos depoimentos, às vezes em alemão, acabam se perdendo ou vão para um arquivo e ninguém mais mexe com isso, ou talvez as pessoas não consigam ler, né? Os descendentes, vocês sabem, eles acabam esquecendo a língua e mais adiante esquecem até a origem, né? Muito bem, podemos passar para outra tela para eu não divagar muito e tentar fechar com base nos slides, né? Eu acho que foi por isso, eu já tinha o slide, mas eu acho que foi por causa de Hardwax e Polak que eu desenvolvi esse raciocínio aqui, que fala do coletivo e do individual, né? Eu registrei aqui, uma grande obra individual só tem valor para o indivíduo, só terá valor coletivo se submetida ao coletivo. E aí fiz uma comparação, meio que para a gente se divertir, né? O grande peixe pescado no rio só será mesmo grande se ele for lembrado por todos, se visto, anunciado, cultivado na memória das pessoas, né? Aí acrescentei mais um trecho aqui. Daí que o pescador nunca perde a chance de aumentar o seu peixe, né? Pode passar, Rodrigo. Então, a ideia desenvolvida aqui é a de que o individual que a gente lembra deva e talvez possa se encontrar com outros individuais, formando um coletivo e validando esse conhecimento, né, para a composição até mesmo daquela memória esquecida ou aquela memória específica que, por algum motivo, acaba não sendo registrada, né? Aqui, então, passando para a próxima, o slide, sem aumentar o peixe, né? Ainda, isso, esse anterior, aí, sem aumentar o peixe, ok? Então, pensando nisso, eu tenho refletido sobre esses grandes feitos, esses momentos de estrela, ou momentos brilhantes da humanidade, essas experiências marcantes, porque elas ocorrem em qualquer espaço, né? Elas ocorrem, de repente, em Assis, em qualquer lugar, na faculdade, na rua, na periferia, né? No sítio, no campo, e são aquelas experiências, às vezes, que se destacam mais e que orientam as pessoas e direcionam algum tipo de ação para o futuro, né? Claro, sem aumentar o tamanho do peixe. Vamos para frente um pouquinho. Isso. Nesse sentido, de ficar fazendo a reflexão sobre a origem, no caso concreto, origem em Assis, eu sou assisense nato, né? Nasci em Assis, vivi na Vila Ribeiro muito tempo, estudei no João Mendes e no GE, né? Eu nem sei como é o nome, Hernani Rodrigues hoje, acho. Eu coloquei como data aí 68, porque 68 eu tinha o quê? 7 anos de idade, e a gente, desse tempo, trabalhava com o pai, né, em casa, e ajudava como se fosse realmente gente grande, e a expectativa era essa mesmo, né? O meu pai tinha, no final da rua Benedito Lúcio, uma máquina de fazer farinha de milho, e eu era o responsável por acionar o forno e recolher a farinha com 7 anos, e vender, né, isso no comércio, e também ir para a escola, porque em 68 é que eu comecei a frequentar o João Mendes, foi a minha alfabetização. Então, assim, só para a gente ver que quando a gente está falando de memória, a gente está falando disso também, de relembrar
rememorizar esses dados e ver em que medida eles batem com outras informações, né? Por exemplo, o menino que tinha liberdade total, de repente precisa ir para a escola, é o fim do mundo para ele, né? Eu só fui à escola porque meu pai me prometeu levar de charrete. E foi muito legal, porque foi a primeira vez que eu andei de charrete. Ele me conquistou, né? E acabei gostando da escola. Em 70, marcante, a Copa do México. Então, nós todos corremos para quem tinha uma televisão, minha avó tinha uma televisão, e fomos assistir a Copa do México. Depois da Copa, basquete, em Assis tinha uma tradição de basquete, até hoje, eu acho, né? Mas em Assis tinha, e era no GE, então a gente jogava basquete lá. E em 80, a faculdade, os livros, eu estudei alemão, fiz teatro com o Sérgio Nunes, ali naquele salãozão lindo que está agora, Emerson, do teatro. Aquilo estava abandonado nos anos 85, 86, né? Completamente abandonado, discutindo quem era o prédio, ia montar um supermercado, ia montar um shopping, alguma coisa, mas o prédio estava caindo aos pedaços, enfim. E o teatro do Sérgio Nunes, que ninguém esquece, né? O Sérgio, eu acho que o Sérgio até é bem mais rememorado em Ourinhos do que em Assis, mas o Sérgio era o cara que trouxe a teoria de Brecht sobre o distanciamento no teatro, ele trouxe e aplicou isso, né? Nós éramos atores amadores, né, mas que fazíamos peças ali na Vila Xavier, no teatro lá da Vila Xavier, não, desculpa, da Vila Operária, né? Lá na Vila Operária, na igreja, e tínhamos que dar aquele beliscão no espectador para que ele acordasse daquele momento catártico, né? E fizesse os seus questionamentos todos, porque o teatro de Brecht é isso, né? É um puxão de orelha, é uma coisa para você se movimentar e não se conformar com a situação. Isso foram vários anos com o Sérgio ali, antes que ele fosse depois para Ourinhos. Enfim, são essas lembranças que eu acho que estão ligadas ao convite de rememorar, né? Mas não são só essas minhas lembranças importantes, todas elas de vocês, talvez a gente possa, em algum momento, ir validando isso. Eu vou entrar agora, pode passar, a próxima, por exemplo, um pouco sobre a formação de uma pessoa, no caso aqui, seria a formação da minha geração, na faculdade, na Unesp, no curso de letras, né? Uma época em que quase tudo, né, acontecia por meio da sociedade, da escola, da faculdade, né? E os livros eram, digamos assim, a fonte principal. Nós não tínhamos internet, né? Então, nosso ponto de parada era mesmo a biblioteca, né? Acima de tudo, a biblioteca. E depois o CEDRAL, na época era o CEDRAL, não era nem o CEDAP, né? Os trabalhos eram todos manuscritos, né? Com algum luxo, alguém escrevia o trabalho à máquina. Estou falando dos anos 80, viu, gente? Não parece ser tão distante assim, né? E às noites, finais de semana, e a gente passava fazendo revisão desse material. Então, esse processo de formação que leva tempo, né? E hoje se quer alcançar um processo de formação por meio de EAD ou por meio de internet, sem poder olhar olho no olho, como disse o Francisco, né? É bastante questionável isso, né? E mesmo que tivéssemos uma boa formação em português, quer dizer, se tivéssemos chegado à Unesp com uma boa formação, nós tínhamos que tentar manter o registro culto, escrever os novos termos, se controlar, né, conjugar corretamente, fazer as anotações, né? Enfim, um trabalho relativamente grande, participando de inúmeras reuniões, né? Vocês sabem, as reuniões, sobretudo as nossas reuniões, são muito estendidas, né, e pouco objetivas às vezes, mas de grande serventia para a formação, né, para a gente compreender a dimensão da grandeza do que é esse processo formativo de uma pessoa, né? Então, nós tentávamos exercer a vida intelectual possível, lendo, pesquisando, escrevendo texto toda hora, narrativa, carta, escrevia tudo. Eu escrevi muita carta em alemão e trocava muita correspondência com gente da Alemanha, para poder aprender mais o alemão. Ensaios, dramas.
ou nos pautávamos pelos livros da biblioteca, ou procurávamos as fontes, incluindo as pessoas, né? O próximo slide revela, por exemplo, as fontes primárias, que eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, porque fontes primárias a gente passou a considerar, e eu acho que está corretíssimo isso, aquelas pessoas que nos davam informação em primeira mão. Então, por exemplo, eu ia à casa do senhor Edmundo Festa, um senhor que tinha aqui, que passava necessidade, que era alemão de origem, falava alemão, para que eu pudesse, ele pediu que eu fosse lá para que eu lesse as cartas que ele recebia da Alemanha, e ele ditava, ele não sabia ler, ele era analfabeto em alemão, inclusive. Mas de ouvido, ele entendia o que estava na carta, então ele ditava para que eu escrevesse e mandasse para o consulado para que ele pudesse garantir a sua renda mínima do governo alemão. Então, são fontes, né? E aí comecei a descobrir o volume de informações que essas pessoas tinham, principalmente esses imigrantes alemães, que era a minha paixão, sempre foi, né? Mas também descobri, por exemplo, que o seu Onofre, em Tarumã, vivo até hoje, está lá, é um dos maiores contadores de história, cada uma mais interessante que a outra, que a gente poderia gastar tempos. E assim, muitas pessoas, né? Descobri dentro da família os meus bisavós que eram de origem italiana e que tinham histórias e mais histórias para contar. E aí nós poderíamos contestar aquilo do Benjamin, né? Não estava em extinção, pelo contrário, né? Estava travado por conta da decepção, né, Francisco? Do que eles viram que é o produto de uma guerra. Talvez estejamos travados por conta dessa tragédia de pandemia somada com o governo e agora agravada por uma seca que ataca todo esse médio vale do Paranapanema. Muito bem, então, as fontes primárias são os indivíduos, né? São os colecionadores, instituições, o SEDAP, o Randstad, museu, né? Grupos, comunidades. Agora temos as hemerotecas, quase todas na internet, aí quase todas seria uma bobagem, né? Porque tem muito material para entrar ainda, mas tem muita informação, né? Tanto que, quando nós fizemos o projeto de Tarumã, nós fizemos, mais uma vez, muitos achados, que é justamente o nosso slide seguinte, né? Então, nessas fontes primárias, né, a gente encontra achados. Achados é um slide anterior, Rodrigo, eu acho. Esses achados é justamente quando a gente começa a fazer entrevista, né? A gente fez entrevista, por exemplo, em Tarumã, e todo mundo dizia assim, teve uma briga política entre duas pessoas aqui, um queria um candidato assim, outro queria outro candidato assim. E aí a cidade desandou completamente. E fomos aos jornais do SEDAP. Não encontramos a briga nos jornais, mas encontramos os candidatos e aquilo que migrou entre o fato e se transformou num mito. Quer dizer, aquelas duas personalidades de Tarumã assumiram o lugar dos candidatos para validar um atraso considerável na região. É um dos achados, né? Outros achados, por exemplo, é que toda a cidade de Tarumã, baseada num projeto até da Unesp, dizia que o território que hoje é o município de Tarumã, que é chamado Vale do Rio Dourados, né? Tem 12 mil alqueires, esse vale aí inclui a água da Onça, inclui a água do Tarumã, a água bonita, a água da aldeia, todos esses afluentes do Riozinho Dourado que vai direto ao Paranapanema. As pessoas diziam, o médico alemão ganhou isso de Dom Pedro II, né? Então, nós fomos procurar os documentos nas hemerotecas, em todo canto. Um colega nosso de Pirassununga, um colaborador, né, como muitos acabam aparecendo aí, a pessoa fica sabendo de um projeto como esse do Mimesse e do Ranchinho, eu quero ajudar nisso. Ótimo, nós precisamos sempre de ajuda. E esse camarada, um engenheiro, falou, olha, esse negócio do médico ter ganhado a terra de Dom Pedro II, isso não achei não, mas eu achei a escritura de compra, né? Então, até podia já passar para o outro slide.
Um outro slide, não. Não, deixa. Depois eu vou mostrar a escritura de compra nas ilustrações que já está chegando, né? Então, esses achados todos acabam, digamos, recolocando a história, que acabou sendo o que fizemos ali na cidade de Tarumã, né? Reescrevemos as narrativas, demos voz às pessoas, às histórias todas, né? Mas também fizemos um retoque naquilo que havia de oficial, aquilo que estava até já publicado e publicado errado, né? Porque os documentos todos estão lá nas fontes primeiras, né? Aqui eu cito A Cabana Grande, que é o romance do seu Leone Ferreira, né? Aqui eu tenho, por acaso eu conheci o seu Leone nos anos 80, e é curioso porque o seu Leone escreve assim, nesse romance, A Cabana Grande, ele conta o namoro de uma moça, filha de jesuíno, com um filho de fazendeiro, Josino, né? A história é relativamente simples, mais lembra talvez uma novela das 6, né? Mas o modo como o seu Leone, que era da nossa região, morou aí na saída para Cândido Mota há muito tempo, na casinha dele, continuou escrevendo, e começou a escrever nos anos 60, né? Ele diz, e terminou nos anos 90, assim, com A Cabana Grande, depois não sei se produziu mais. Ele conta outras passagens interessantes, né? Por exemplo, aqui eu pensei a chegada do imigrante italiano e do imigrante alemão. E aí o seu Leone, enquanto autor, né, na verdade, o narrador do trabalho diz: o sotaque que mais penetra no ambiente inculto, o do italiano, não por ser um prosador, mas porque o caboclo, por instinto ou por mais frequentes relações, então se faz pronunciar tendendo àquele sotaque mais indistintamente, que é o modo como a gente começa a copiar o que os italianos falam, né? No bairro do Bexiga é bem marcante em São Paulo até hoje, o Francisco sabe muito bem disso. Mas o seu Leone continua, mas agora ele continua com o outro imigrante, o alemão, que ele também viu chegando, né? Já com o alemão é muito pouco amalgamar a comunhão étnica, pois eles são mais seguros e de pouca mistura, aceitando somente as relações indispensáveis e corretas. Não se amoldam ao sotaque de mais ninguém, e bem pouco o transmitem. Tem um erro ali, gente, porque desconfigurou, e é assim que funciona. Dei um bom desconto aí para nós, porque o que interessa é justamente isso que o seu Leone traz, né, sobre uma situação regional, local, praticamente, né, em que ele, por ser um homem do cartório, vai lá revirar, né, os documentos e encontrar tudo isso. A outra passagem que eu coloquei, eu ia ficar só com essas duas, já citei outras lá, que está no slide, é do Cornélio Schmitz. Cornélio Schmitz, não sei se vocês conhecem, era um sujeito de Minas que tinha formação de engenharia e tudo mais, e ele dirige a viagem para o interior de São Paulo em 1904, né? E ele anda por todo o estado de São Paulo, acompanhado de um norte-americano que está interessado nas terras, né? Essas terras da Alta Sorocabana, principalmente terras boas, ainda vazias, né? Totalmente vazias, e sendo ocupadas aqui e acolá. Ele, quando chega em Conceição do Monte Alegre, que é, digamos, o grande centro de civilização, né? Em 1904, Assis era acho que muito inexpressivo, havia um punhadinho de casa. Expressivo era Conceição, ali ao lado de Paraguaçu, né? Era ali o grande centro do universo. Então ele diz: amanhã estaremos em Conceição do Monte Alegre. E quando ele chega, ele registra: o lugar não é feio. Tem um padre italiano que está aqui como coadjutor, e foi coadjutor em São Carlos. É alto, gordo, o tipo da sensualidade. Já achou uma água milagrosa em terras do Ribeirão Dourados, afluente do Paranapanema, de cuja fonte me contou, com grande compunção e fé. Grandes e extraordinários milagres, curas maravilhosas, castigos dos incrédulos. Disse-me que já benzeu a água e levantou uma cruz. E já tem alguns moradores. Né?
A passagem é simplesmente brilhante, porque o lugar que ele descobriu que tem essas águas é o patrimônio do Dourado, né? O patrimônio, um dos mais antigos, o patrimônio do Dourado é de 1890. Hoje não existe nada, só tem cana naquele lugar, mas tinha escola, igreja, mercado, armazém, várias casas, né? Ambiente para saúde, né? Enfim, era um patrimônio, um povoado que prometia se transformar numa cidade, talvez seria hoje, digamos, maior que Assis se tivesse resistido, mas o patrimônio do Dourado foi engolido pela Vila do Médico em Tarumã, que hoje é a cidade de Tarumã. A próxima passagem é justamente uma ilustração para que vocês observem, né? O meu amigo lá de Pirassununga, engenheiro, falou assim, olha, eu encontrei a publicação no Diário Oficial da compra da fazenda do Dourados, né? que o médico alemão comprou e fez a cidade de Tarumã. Então, o mito de que era uma doação caiu por terra, né? Aqui tem, por exemplo, as citações de que a fazenda foi comprada dos herdeiros de João Batista Lenes, né, em 1890, na época que foi fundado o Patrimônio do Dourados. A próxima ilustração, só para vocês agora, isso também nós encontramos na comunidade de Tarumã, portanto, são fotos da região, né, não sei dizer exatamente qual é o lugar, mas acredito que é ali em volta de Tarumã, né? A outra foto também transportando as toras, né, que foi o primeiro grande trabalho que esses caboclos, mineiros, associados agora com os imigrantes que estavam chegando, né, estavam transformando essas toras em madeiras. Para isso, sobretudo, os alemães foram extremamente importantes, porque as serrarias eram imediatamente montadas para cortar essas madeiras. Fotos antigas, essa, por exemplo, passa mais uma, Rodrigo, essa do Patrimônio do Dourado é de 1890, né, no início do patrimônio, é aí que o padre italiano, né, disse para o Cornélio Schmidt que achou uma água santa, né? Patrimônio do Dourado, às vezes aparece dourados, e tem gente que pensa que tem relação com o peixe, basta ir lá e olhar para a água do Dourado, que tem a água bem dourada, porque vem de um solo roxo, composto de basalto, e a água fica meio dourada, né? Assim, pela cor do basalto. Só um parênteses aqui, depois que descobrimos tudo isso, e descobrimos a importância de um riacho, né, como o Dourado, a Entrevias colocou a placa errada, dizendo que ali era a água do Santo Antônio, né? Aí eu pedi para a Entrevias que eles não podiam ficar passando essa vergonha. Imediatamente eles arrancaram a placa e arrumaram, né, agradecendo muito o fato de a gente informar, né? Como uma empresa que não tem nada a ver com a nossa memória, estraga a memória local, e ainda bem que consertou rapidinho. Fecha o parênteses. Próximo slide, só agora para a gente curtir um pouquinho, são as mulheres lavando roupa. O próximo tem aqui uma senhora carregando a roupa da beira do rio para casa, né? Isso é relativamente um trabalho difícil e que foi feito ainda até os anos 70, né? Anos 80, em algumas partes do Brasil é feito até hoje, né? Mas nessa região, concretamente, isso já não existe. Próximo. O próximo é um dos maiores achados, porque nós conseguimos, através... Todas essas fotos, aliás, são do Helder, um menino de 17, 18 anos agora, acabou de falar comigo pelo WhatsApp. Em Tarumã, ele tem uma coleção imensa de fotos e documentos, e ele cedeu isso graciosamente ao projeto, ao livro. Claro, demos o crédito a ele. Isso é um estádio de futebol que o filho do médico montou em 1927. Né? Ele era simplesmente São Paulino, apaixonado, então ele mandou fazer, né, na sua fazenda, né, 16 quiosques, né? E esse modelo de arquitetura é um modelo importado do Oriente,
justamente para funcionar como arquibancada, né? Vocês estão vendo aí uma foto espetacular, né? Um dos maiores achados nesse projeto. Próxima etapa, o churrascão, né? Que acontecia no chão. Eu acho que hoje é muito difícil, pelo menos na nossa região, não tem, a não ser quando se tem a costela no chão, né? Mas isso aí já é uma coisa gaúcha. Originalmente, os mineiros faziam uma vala mesmo e faziam o churrasco. Aqui parece ser de um momento político, provavelmente intermã, né? Estou vendo ali um soldado que tem uma história também curiosíssima, que é parente daquele meu amigo de Pirassununga. Próximo. Bom, a jardineira, não é? Que todos vocês devem se lembrar, eu acredito que sim, quem não andou de uma jardineira, eu andei. Aqui ela faz o percurso de Assis para Cruzália, passando por Tarumã, com N ainda, portanto, antes da reforma ortográfica, né, ali nos anos 30. Né? Então, nos anos 30, nós já tínhamos o Pantano, né, que hoje é a cidade de Florinha, e Cruz Alta, que depois muda para Cruzália, para não fazer confusão com a Cruz Alta do Rio Grande do Sul. Né? A jardineira é muito chique, né, gente? Também um grande achado. Próximo. O próximo é para a gente fechar a minha fala, né? Eu digo aqui que é preciso sempre preservar os documentos, fotos, cartas, livros, preservar as memórias, disponibilizar os materiais, escrever, registrar, anotar atrás da foto, né? Guardar. Talvez esse menino Helder tenha sido um grande exemplo na sua simplicidade, guardando absolutamente tudo. A família costuma, às vezes, brincar e dizer, ele gosta demais dessas velharias todas, né? No fim, acaba sendo um grande incômodo você guardar tudo isso, mas ele montou lá pastas e mais pastas. É um desafio muito grande para garantir essas variadas versões de diversas fontes, sobretudo aquelas que não têm uma visibilidade por algum motivo. Por exemplo, nós descobrimos que os alemães de Tarumã ainda têm até hoje guardado as armas da guerra, né? Que estão com alguém e que ninguém quer dizer onde está, e nem o nome, nem nada, porque tem medo de ser confiscado. Né? Tudo isso, gente, eu comparo sempre a um barco no topo de uma montanha, que é o que diz no outro slide o velho escritor clássico da humanidade, né, de origem alemã, Goethe, né, Johann Wolfgang von Goethe. Ele escreveu, eu sei, eu também sei que sou como aquele que constrói um barco no topo de uma colina, bem longe da água, a milhares de milhas do mar. Mas a água vai subir e o meu barco vai navegar. Então, esse tipo de crença, apesar de todas as dificuldades de uma pandemia, eu acho que a gente precisa ter, né? Temos a esperança, e ela é que movimenta. Isso tudo vai passar e nós vamos ter um SEDAP maravilhoso, mais do que o que já é, né? Mais assim organizado e explorado, e com mais acervos, e quiçá nós tenhamos uma galeria de todos os ilustres e os não ilustres, mas importantes, que brilham na sua comunidade, no seu ambiente, como se fosse uma estrela na noite. Era isso, gente, que eu queria comunicar. Espero ter ajudado de alguma maneira. Muito obrigado. Obrigado, professor. Agora a gente vai dar o espaço, né? Se quem quiser fazer alguma pergunta, pode ser microfone, né? Ou se quiser enviar no chat, eu faço a leitura, né? Ou para o professor José Luiz, ou para o professor Francisco, ou para o Emerson, enfim. Ou que queira falar, né, das suas expectativas na participação desse projeto, enfim. Vou dar um tempinho, caso alguém queira se manifestar. Bom,
acho que ninguém vai fazer perguntas. Eu queria, mais uma vez, reforçar aqui o convite para todos os participantes. No próximo dia 20, então, às 14 horas, quem fez a inscrição, né, para esse evento, para essa palestra de abertura, já está automaticamente inscrito para o encontro do dia 20, e as demais oficinas nós iremos divulgar, né? O pessoal que se inscreveu pela UNAT já está automaticamente inscrito em todas, né? Então, aproveitando aqui a fala do professor José Luiz, do professor Francisco, reforço, né, que vocês tragam, então, essas suas lembranças, as suas memórias. Eu estou aqui com a foto que o Antônio, que aparece naquele vídeo de abertura, ele nos deixou, né, fazer a digitalização dessa imagem, e é de quando ele entrou na ferrovia, né? Ele está aqui menino ainda como aprendiz, e nós digitalizamos, esse material já vai fazer parte aqui do acervo do SEDAP, para a coleção de memória da ferrovia. Né? Então, que vocês tragam também as suas lembranças, se tiverem fotografias, o que vocês lembram do trem, né? Da estação, enfim. Agradecer também o professor Francisco, o professor José Luiz, por terem participado, ao Emerson, né, ter cedido um espaço na sua agenda e estar essa tarde conosco. Eu não sei se o professor Francisco, o José Luiz, o Emerson querem falar mais alguma coisa. Posso falar? Claro. Tá. Só agradecer, desculpar a fala improvisada, né, porque vocês sabem, né, no cargo de vice-diretor, a gente vai aceitando os convites para não dizer não para os colegas, mas é uma correria, né, Zé Luiz? Mas é um prazer enorme, né, foi um prazer enorme e será um prazer enorme continuar participando desse evento, até porque eu estou como coordenador da UNAT agora, e estou muito bem auxiliado pelas nossas alunas e pela equipe do SEDAP, e acredito que esse trabalho vai ter um bom resultado. Eu espero que no final nós possamos ter, com a autorização dos autores dos relatos e das fontes iconográficas, uma exposição ou algo parecido quando voltarmos ao presencial, né? É isso aí. Só aproveitando, a professora Célia Camargo, que foi professora aqui da Unesp, né? Hoje ela é da Secretaria de Cultura, né? Ela parabeniza a todos pelas palestras, né? E agradece, enfim, ela colocou aqui no chat. Vamos registrar aqui. A Célia foi uma das fundadoras do SEDAP. E ela que está fazendo o trabalho na Secretaria de Cultura, que é esse trabalho de memória, essas entrevistas nos bairros, né, em todos os segmentos que a gente citou. Então, já aproveito aqui também, Carolina, para agradecer o professor Francisco, José Luiz, esse grande momento de aprendizado aqui com vocês, e reforçando nossas atividades, eu deixo à disposição a Secretaria de Cultura, né, junto às parcerias prováveis com a Unesp, pandemia e pós-pandemia, mas estamos aqui de portas abertas, total disposição de vocês, de toda a população assisense, com sugestões, ideias, debates, o que vocês necessitarem. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós que agradecemos, Emerson. Lembrando que esse evento, a gente fez essa proposta esse ano, né, que seja um evento online, esses encontros online, mas também nós anseiamos que em breve a gente possa realizar eles presencialmente, né? E fica também o convite para que vocês venham, né, quando a gente puder, né, atender a todos, todos aqui os que se inscreveram, venham conhecer o SEDAP, a Unesp está de portas abertas para todos vocês. Acho que o professor José Luiz quer falar, né? Eu acho que, assim, só agradecer mesmo e dizer para as pessoas que estão aí ouvindo a gente, que, claro, com pandemia tudo é muito difícil, mas e também a gente sempre precisa de recursos, disponibilidade, mas não desanimem, né? Pensem que o barco nosso está em cima de uma montanha, mas uma hora a água vai subir e ele vai ser de grande utilidade. Eu tenho certeza que a memória de todo mundo, né? Os documentos guardadinhos, uma hora vai chegar alguém que vai aproveitar isso, né?
E é muito bacana saber a raiz das coisas, né? Como fez o Francisco ali, buscando a raiz, né? E o italiano faz muito isso, para a gente poder compreender o momento presente e tomar decisões no futuro, né? E para fechar, como disse o Zweig, né? É um brilho, um Augenblick, né? Quer dizer, é um flash, né? Mas é um flash que muda tudo, né? E esse flash a gente precisa procurar, e para procurar tem que ter uma grande quantidade de coisas preservadas, porque senão, nós estamos agora, por exemplo, com uma dificuldade enorme de achar a biografia do Mimesse, né? Então, se alguém tiver coisas mais da vida do Mimesse, nós precisamos escrever uma biografia para poder publicar o livro mais adiante. Tá bom? Mas eu agradeço e fico à disposição, espero que as pessoas se motivem no momento de tamanha dificuldade, mas que vai passar. Obrigado. Obrigada a todos. Então, a gente vai encerrar aqui o evento, tá? E aguardamos vocês no próximo dia 20, às 14 horas. Tá bom? Um abraço, até mais. Tchau. 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 Rodrigo, Ana, se vocês quiserem ficar aí para a gente conversar.